When he's gone, I won't come back, and it'll happen once again. You'll turn to a friend, someone that understands and sees through the master plan. But everybody's gone, and you've been there for too long to face this on your own. Well, I guess this is growing up. 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 It's a new day, but it all feels old. It's a good life, that's what I'm told. But everything, it all just feels the same. At my high school, it felt more to me like a jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only made me sick. That I don't ever want to be like you. I don't want to do the things you do. I'm never gonna hear the words you say. And I don't ever wanna be you. Don't wanna be just like you. Oh, what I'm saying is this is the anthem. Throw all your hands up, you. Don't wanna be you. Go to college or university, get a real job, that's what they said to me. But I could never live the way they want. I'm gonna get by and just do my time. I don't step while they all get in line. I'm just a minor threat, so pay no mind. Do you really wanna be like them? Do you really wanna be another trend? Do you wanna be part of the crowd? 'Cause I don't ever wanna be you. Don't wanna be just like you. Oh, what I'm saying is this is the anthem. Throw all your hands up, you. Don't wanna be you. Shake it once, that's fine. Shake it twice, that's okay.
it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And nothing's alright, 'cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, but you don't understand. E aí, como vão, senhores? Como vão todos vocês? Boa noite, boa noite. Vamos lá, meus caros, continuar. Estamos chegando ao final do nosso semestre. Estamos chegando no final do bimestre, estamos chegando no final do semestre. Que bom, que bom. Logo, logo, temos... Logo, logo, vocês já estão no 5º ano e já estão se formando. Aqui, assim, isso, melhor assim. E aí? Vamos lá, aula passada a gente falou de direito de propriedade, né? Se eu bem me lembro. Hoje aí é uma quarta-feira com gostinho de sexta-feira, porque amanhã é feriado. Vocês já devem ter recebido aí que a diretoria acadêmica vai... entendeu? Que sexta-feira é recesso, então vocês também não terão aulas na sexta-feira, né? Não sei se vocês viram, tem o comunicado aqui da faculdade, né? Que sexta-feira não teremos aula. Então, vocês vão aproveitar para estudar muito, vão aproveitar para terminar o resumo do Bobbio, né? Mas vai estudar, Éder. Você vai estudar na sexta-feira, mas você vai estudar por você mesmo, né? Não online. Se você quiser online, Éder, tem no canal do YouTube, tem todas as aulas que a gente teve aqui para você rever. Não só daqui, do noturno e do diurno. E dependendo de como for, tem do 3º ano de filosofia do direito também, né? Para você ver todas as aulas lá. Então você vai, o que mais vai ter é material para ter aula na sexta-feira. Não fique tranquilo quanto a isso. Bom, então, pessoal, hoje, vamos abrir nossa lousinha aqui. Cadê nossa lousinha? Aqui. Hoje falaremos a respeito... Vai, me ajuda aqui, ó, coisa. Aqui. Hoje falaremos sobre... Cadê? Isso, pronto, resolvido.
Hoje a gente vai falar de um princípio constitucional do artigo 5º que está muito mais ligado não só em direitos individuais coletivos, como a gente vem vendo agora, mas também a relação da estrutura judiciária com direitos fundamentais, né? A gente vai chamar esse princípio de inafastabilidade da jurisdição, que vai estar no artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Então a gente vai falar de princípio da inafastabilidade da jurisdição, pessoal. Dentro desse princípio da inafastabilidade, a gente também pode chamar esse princípio de vários outros nomes, né? Direito de ação, a gente pode chamar de direito de ação, a gente pode chamar de princípio do livre acesso ao judiciário, né? A gente pode chamar de princípio da ubiquidade da justiça, né? Existem diversos nomes que podemos dar ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Optei por inafastabilidade da jurisdição, que eu acho que é o que vocês mais encontrarão nas suas... aí, quando vocês forem daí para frente nos estudos de vocês. Bem, meus caros, sobre esse princípio, lá no artigo 5º, 35, né, o texto vai ser claro, né, o texto do artigo vai ser claro. Ele vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? Então, a gente tem uma estrutura, né, aqui, no sentido de que, vamos entender da seguinte forma, né? Quando o Estado de Direito, vamos começar com uma principiologia, com uma propedêutica, essa ideia aqui. Lá no começo do Estado de Direito, né, lá principalmente, quando a gente fala no início desse Estado como direito normativo, como a gente conhece, né, o Estado, o Estado de Direito, ele toma da gente um princípio chamado de autotutela, né? O que é autotutela? Autotutela nada mais é do que você poder resolver seus problemas sozinho, né? O Estado retira de você essa autotutela no sentido de que, quando você tem demandas, contendas sociais, sejam elas de natureza civil, né, de natureza monetária, seja ela de natureza criminal, o Estado retira de você a possibilidade de tomar atitude sozinho, né? Você não pode mais atuar por si mesmo sobre essas demandas. Isso porque, né, a autotutela é retirada para que exista tanto a ideia de ordem, né, de ordem social, né, de ordenamento social, né, tanto para que exista a ideia de... Vai, digita. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se vem para cá, fica melhor. De segurança de resultado. Ou segurança jurídica. O que isso significa? Significa dizer que, para que toda uma sociedade seja distribuída de uma forma igualitária, né? Então, sobre esses princípios aqui, a gente pode ter uma relação muito direta com a ideia de princípio da igualdade tanto formal quanto material, né, que a gente já estudou aqui, lá nas primeiras aulas aqui do artigo 5º, né? A gente pode relacionar isso para que todos os sujeitos de direito, ou seja, para que todos os cidadãos, para que todas as pessoas sociais possam ser iguais perante seus resultados de ação social, o Estado retira a autotutela para que a ordem social seja preservada e para que cada ato não tenha uma solução diferente. Porque, veja, vamos supor assim, cadê?
Só abrir aqui. Para que os resultados não sejam diferentes. Vamos supor, eu devo dinheiro aí para a Adriana. Né? Eu devo dinheiro para a Adriana. Como que ela, se não tivesse justiça, como que ela me cobraria? Ela ficaria me ligando, indo na minha casa, pedir para eu pagar ela, ficaria lá me enchendo até eu pagar o dinheiro que eu devo para ela. Agora, se eu devesse dinheiro para o Éder prefere ir com um pedaço de pau na minha casa e dar de paulada na minha costela e quebrar o pau na minha cabeça. Né? Então, ou seja, a Adriana e o Éder vão ter formas diferentes de me cobrar esse mesmo direito. Né? Vão ter formas diferentes de me cobrar esse mesmo direito. Enquanto a Adriana escolhe por uma forma de insistência, o Éder escolhe por uma forma de violência por meio da paulada, que talvez seja até um pouco mais, mais eficaz, depende, né? Depende da força que o Éder empregar, porque se eu morrer, ele certamente não terá o pagamento. Né? Às vezes, então, por esse sentido, a forma da Adriana é mais significativa. Mas, enfim, isso não pode acontecer no Estado de Direito, onde há uma primazia pelo princípio da igualdade. Igualdade formal, ou seja, todos iguais perante a lei, igualdade material, equidade de tratamento entre as pessoas para que todos tenham as mesmas oportunidades. Né? Então, a segurança de resultado, ou segurança jurídica, vem ser apresentada aqui como uma forma de tentar padronizar, de justiça sobre a igualdade, para que todos tenham os mesmos resultados sobre demandas específicas parecidas, né? Ou pelo menos dentro de um esperado. Né? Se você tem, por outro lado, a autotutela, essa autotutela ela dá uma insegurança de resultado. Né? Cada um vai ter um resultado diferente, e isso vai ter um impacto muito grande na ideia de ordem social, correto? Né? Então, aqui a gente tem essa opção estatal, né? Essa opção estatal de retirar do cidadão, retirar do sujeito de direito, a ideia da autotutela. Então, o Estado tira de você o direito, né? Então, aqui, essa autotutela, né? Ela seria nada mais que o direito, né? De exercer direitos. Né? O direito aqui pessoal, né? O direito pessoal de exercer direitos. Né? Isso o Estado retira da gente, o direito pessoal de exercer direito. Isso aqui não é considerado. Em contrapartida, se o Estado retira da gente o nosso direito pessoal de exercício dos nossos direitos, ele tem, da mesma forma, ao retirar isso, que nos garantir que algo será feito para garantir esses exercícios de direito. Né? E o Estado, quando retira a autotutela, ele toma para ele a responsabilidade. Então, o Estado, né? Quanto à autotutela, o Estado ele retira a autotutela, e esse exercício de direitos passa a ser, né, responsabilidade do Estado. Então, o Estado é o detentor do direito de resolução de demandas, né, agora chamadas de demandas jurídicas. Né? Por que demandas jurídicas, né, meus caros? Bem, aqui a ideia é muito simples. Por que demandas jurídicas? Né? Porque essa autotutela, ela passa a ser determinada a partir de resoluções estatais sobre o que são objetos jurídicos. Objetos jurídicos. Ou ainda a gente pode colocar, né, objetos de relevância jurídica. Significa dizer objetos jurídicos ou objetos de relevância jurídica. Nada mais significa do que os atos sociais, os atos que outrora seriam exercidos como direito pessoal, como direito nossos mesmos, né, nossos próprios direitos, eles passam a ser objetivados, né, eles passam a partir aquela ideia do plano do dever ser que a gente falou, né, eles passam a ser positivados, universalizados em blocos de direito. Ou seja, cada caso é um caso? Mas cada caso vai se enquadrar numa grande área, numa área específica de objeto jurídico.
Então, o seu problema deve se adequar e procurar qual que é o objeto jurídico violado, né? Aqui você vai ter que procurar o objeto jurídico violado da sua demanda. Então, ao criar objetos jurídicos, né, objetos de relevância jurídica, o Estado toma para ele a responsabilidade de resolução de demandas e ele torna os seus problemas categorizados por positividade, ou seja, por positivismo jurídico. Ele categoriza normativamente os objetos jurídicos. Uma demanda de grande área, né? Por exemplo, vocês sabem disso, vocês estudam lá com o Paulo Roberto, Código Civil, né? Ou com a professora Jaqueline, Código Penal. Aqueles atos descritos tanto no Código Civil quanto nos Códigos Penal, no Código Penal são atos genéricos, são objetos jurídicos, né? Os objetos jurídicos do problema. Então, por exemplo, no Código Civil, quando vocês vão ver responsabilidade civil lá, você está tentando resguardar um objeto jurídico, que é o dinheiro, do contratual, a estrutura contratual, e você, quando se alguém violar esse contrato, você procura lá a categoria normativa de violação de contrato, por exemplo, para poder procurar o seu direito. Lá no direito penal, você tem um objeto jurídico da vida protegida, por exemplo, da integridade física, na lesão corporal, né? Então, se você sofre um soco na cara e outra pessoa sofre uma facada no braço, os dois são objetos jurídicos de proteção da integridade física. Então, apesar de serem elementos diferentes, eles estão dentro do mesmo bloco, do mesmo objeto jurídico, né? E o Estado é quem vai ser responsável por resolução dessas demandas. Então, veja, o Estado tira de você a autotutela, passa a ser o detentor da resolução de demandas e classifica suas demandas não uma por uma, mas como grandes objetos jurídicos de determinação. O Estado passa a classificar os atos da vida numa estrutura positivista, numa estrutura normativa. Se o Estado faz tudo isso, né, se o Estado tem todas essas restrições, então o Estado não pode dar óbices, né, não pode colocar obstáculos na resolução dessas demandas, né? Isso significa o quê? O judiciário que dá acesso à justiça. Vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa questão de acesso à justiça, correto? A Thaís já falou com vocês, talvez a Thaís, sobre acesso à justiça? Já tem mediação, conciliação, não tem? Então a Thaís já deve ter falado para vocês sobre acesso à justiça. Ela falou para vocês já do livro Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti? Já falou, né? Então, esse livro, Acesso à Justiça, né, desse autor, Mauro, eu não sei escrever Capelletti, tô em dúvida agora. É assim, será? Eu vou escrever só com T e com T. Aí vocês conferem na internet de fato se é assim ou não. Porque eu acho que eu não sei escrever isso aqui, não. Não me recordo como que a gente escreve Mauro Capelletti. Vou escrever assim mesmo. É um livro, não sei se a Thaís passou algum trabalho para vocês, pediram para vocês lerem esse trabalho, né? Eu espero, se ela fez, que bom, porque é extremamente importante essa leitura. A leitura desse livro Acesso à Justiça é imprescindível, né? Assim como vocês leram Kelsen, assim como vocês estão lendo Bobbio, o Acesso à Justiça também é um livro indispensável para essa relação, né? Por quê, pessoal? Porque o Estado, ao ter todos esses regramentos aqui, ele passa a ser responsável por dar a você todas as formas de acesso possíveis, né? Todas as formas possíveis de acesso à ideia de resolução dos seus problemas, né? O Éder está falando que estudar no primeiro bimestre. Quem não leu, leiam sim, esse livro é básico, é muito importante de ser lido, tá? É um livro extremamente importante de ser lido. Não deixem de ler Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti, né? A busca aqui é clara. A busca é que
nenhuma demanda sua, a lei não impeça por nenhum motivo que alguma demanda sua seja impedida de ser apreciada. Significa dizer que a apreciação do judiciário tem que ser integral. Deve-se dar meios para que você possa acessar o judiciário. Então, por exemplo, né, uma das questões que vem aqui para nós pode ser, por exemplo, você pode demandar o que você quiser no judiciário? Pode. O que você não pode esperar é que você vai ter o direito que você quiser. Mas isso ficou bem claro, né? O Código de Processo Civil 2015, quando ele veio atestar isso, por exemplo, no direito civil, que o seu pedido pode ser de qualquer natureza, né? Você não precisa, antigamente você tinha que demonstrar a possibilidade jurídica do pedido, que aquele pedido era possível. Hoje em dia não tem mais que demonstrar isso. Você tem todo o direito de acesso à justiça quanto à sua petição, quanto à sua demanda, né? Quero um exemplo disso. Tem dois exemplos clássicos que ocorreram de 2015 para cá, que são muito famosos lá do começo do Código Civil, né? Um dos exemplos é uma demanda que envolvia um sujeito, né? Um estudante, se eu não me engano, era um estudante de química, que ele comprou uma substância ilícita vindo de uma planta da família da cannabis, né? Não sei se era indiva, não sei se era sativa, não sei dizer, mas ele comprou uma planta popularmente conhecida como maconha, né? E ao consumir essa mercadoria, né? Essa mercadoria fumerígena, ele percebeu que ela não tinha traços puros da planta a qual ele conhecia bem, né? E por ser químico, ó, tem alguém rabiscando minha tela aqui, hein? E por ser químico, ele fez um teste, né? Foi estudante de medicina, de química, na verdade. Ele fez um teste e descobriu que dentro misturado na planta que ele consumia, tinha outros elementos, né? Outros elementos como plantas diversas e esterco, né? Misturada ao seu produto fumerígeno. Bem, o que ele fez? Ele processou o traficante dele civilmente com base no Código de Defesa do Consumidor por ter vendido para ele produto diferente daquele oferecido. Né? Daí você me fala assim, ué, mas como assim? Não é ilegal? Né? Não é ilegal? É ilegal. Né? O consumo de drogas é ilegal. Então, e ele pode entrar com ação? Pode. Ele pode, porque o judiciário não pode se escusar de julgar nada. Né? E o pior, se eu digo para vocês mais ainda, ele ganhou. Né? Claro que o traficante dele não foi encontrado para citação. Não é verdade, Éder. Não é mentira, não. Isso aí é verdade. Você pensa, isso daí é fato verídico, você encontra na jurisprudência. Né? E foi agora recentemente, se eu não me engano, foi em 2016. O rapaz, ele ganhou a ação, porque de fato, não importa que o objeto é ilícito, mas teve uma afronta com a defesa do consumidor. Veja, é um problema que ele tem, não é um problema que ele tem? Se é um problema que ele tem, logo, por consequência, ninguém pode, o judiciário não pode se excusar de apreciar. Outro caso que também, recente, depois do Código de Processo Civil, então esse que foi o problema, Eric, a outra parte não foi encontrada para citação, então ele não conseguiu receber. Apesar dele ganhar, a outra parte foi revel, porque ninguém sabia onde encontrar o fornecedor, né, o fornecedor do produto. Então a gente teve esse problema aí. Outro caso que foi bem interessante também, agora de 2015 para cá, foi um caso de um senhor que ele era de alguma religião cristã pentecostal, eu não sei dizer qual delas, não me lembro, eu cheguei a ler o processo na época, achei bem interessante, mas não lembro qual era, porque era uma bem setorizada, assim, não era nenhuma das grandes religiões pentecostais, era vamos dizer assim, uma religião, uma igreja de bairro, né? E ele tinha deixado de ser protestante, exatamente, a justiça é falha, vou falar. E ele tinha deixado de ser protestante de viés pentecostal, né? E ele passou a ser espírita, né? Não espírita
eu também tinha um segmento específico, mas na petição falava que era ligada à doutrina espírita, né? Só que não era doutrina espírita majoritária, vamos dizer assim, já era setorizado como religião. Eu não me lembro exatamente como que são as terminologias aqui, e todas são muito específicas, parece que todas são bem ligadas a estruturas bairristas, etc., né? E esse senhor, ele demandou a justiça, porque quando ele estava na religião anterior dele, na estrutura pentecostal, ele tinha, o pastor dele na época, né? O pastor dele na época tinha vendido para ele, segundo esse senhor, um território, né? Um terreno, uma propriedade espiritual, uma propriedade no paraíso, né? Ele tinha comprado, financiado uma propriedade no paraíso para que ele morasse naquela propriedade, naquele terreno, após o seu falecimento e sua passada transcendental, né? E sua passagem de corpo a espírito para o mundo do além, né? O problema é que esse senhor, ao sair dessa religião e ter um contato com uma outra religião ali, que se baseava, pelo menos, em alguma doutrina espírita, ele falou que, na ação, ele justificava que um médium tinha se comunicado para ele, com ele, e conferido se de fato ele tinha esse território no paraíso, e que nada constava nos anais do paraíso esse terreno vendido, né? Então ele processou o pastor por ter vendido, não, por ter fraudado o contrato dele, não ter vendido bem. E o mais interessante é que na ação ele pedia duas possibilidades de resolução. Ele pedia alternativamente ou a indenização, né, o dinheiro mais a indenização, ou que se fosse comprado esse terreno de fato, fosse dado o terreno de verdade, né? Então, ele falava até para o pastor, você pode fazer o que você quiser, ou me devolve dinheiro para uma indenização, ou de fato me venda esse terreno no paraíso aí, que eu também fico feliz, né? Eu não estou rindo, Éder, eu não estou rindo, eu estou contando uma estrutura, uma estrutura judiciária. Mas parece loucura isso. O professor, Pois não. O que um advogado faz num caso desse? Cobra, né? Cobra honorários, né? A gente cobra honorários, aproveita não, facilita o acesso à justiça do nosso cliente, claro, com honorários bem delimitados, né? Ai, vou falar para vocês, mas parece loucura isso, mas não é. O exemplo aqui cai como uma luva aqui, meus caras, porque parece absurdo, mas o judiciário tirou sua autotutela. Esse cara, esse senhor, por exemplo, ele podia ter tido sua autotutela, tinha dado uma paulada no pastor, era pior. Então, o judiciário, por ter retirado essa autotutela do senhor ou daquele estudante de química, deve garantir que eles possam ter acesso completo à justiça, né? Eles possam ter acesso completo à justiça, né? Isso é extremamente importante para a estrutura judiciária. E aí, estão entendendo? É interessante mesmo. Veja, pessoal, isso daqui não vai se confundir, por exemplo, com requisitos, né? Com requisitos judiciais, principalmente, com requisitos judiciais para a existência da ação. Por exemplo, capacidade postulatória, uma coisa que vocês vão aprender em direito civil. Capacidade postulatória significa que você precisa ter um advogado que postule por você, ou seja, que fale por você, né? Isso faz parte também do acesso à justiça, né? Para que dar a defesa técnica a todas as pessoas, né? Então, não significa ser uma dificultação, uma estrutura de dificultar o acesso à justiça. Na verdade, é para garantir, né? Outro exemplo, por exemplo, a ideia, mas a gente tem acesso à justiça, mas não tem que pagar a justiça quando a gente entra com uma ação? Tem, mas é garantido a todas as pessoas para acesso à justiça, aqueles hipossuficientes, a ideia da justiça gratuita. Aquele que não pode pagar a ação, ele passa
a ter justiça gratuita se provar, né? Não precisa fazer o pagamento. Então, existem todo um aparato, né? Existem condições do processo, mas é que para que o processo esteja em condições de entrar, que vocês vão estudar em processo civil. Mas isso não é a mesma coisa que acesso à justiça. Acesso à justiça significa, se formal, a justiça não pode se negar a analisar o seu caso, né? Gustavo perguntou. O caso do estudante de química não estaria no caso de obtenção de prova ilícita? Não, Gustavo, porque a obtenção de prova ilícita aqui é a ideia de você não se aplica ao direito civil nesse caso, né? Porque é a própria parte demandando isso. A prova ilícita é uma garantia constitucional quanto a você, para que você não seja prejudicado, né? Então aqui não era uma prova ilícita porque era o próprio sujeito, o próprio indivíduo, utilizando esse meio para provar. Então ele não estava se prejudicando pela prova. A prova ilícita, ela serve, o conceito da prova ilícita, para não prejudicar ninguém, né? Ou seja, você está sendo acusado de um crime, né? Você está sendo acusado de um crime, daí a única forma que encontram de tentar provar esse crime com você é com uma escuta ilegal, né? É fazendo alguma coisa fora das estruturas normativas. Então isso protege a pessoa do Estado a qualquer custo tentar fazer prova contra ele. Nesse caso não, a gente além de tudo está numa estrutura civil e é o próprio indivíduo que está fazendo a prova. Aqui não está sendo discutida a estrutura criminal, assim, a estrutura contratual. A lógica aqui, né, é um contrato, né, é um contrato que foi desrespeitado, um contrato A lógica sabe aquela ideia que eu falei no começo, que tem que ter um objeto jurídico geral? O caso desse rapaz da maconha, ele é a mesma coisa do ponto de vista jurídico, tá? Consumerista, de consumo, de você ir no McDonald's, pedir um McFish, que você seria muito louco, porque ninguém pede McFish, e vir um Big Mac, né? Você pediu uma coisa e veio outra, então teve um rompimento contratual. No caso desse rapaz, o consumo é o mesmo. Ele pediu maconha e veio bosta de cavalo. Então houve um rompimento contratual, né? Professor, que pese o direito constitucional de ter o caso dele analisado, mas a justiça, na figura do juiz, vendo que ali talvez se tratasse de uma, sei lá, de uma zombação, dele estar zombando com a justiça, ele não poderia, na decisão já também de ofício, dar alguma outra decisão, ou, enfim, dar alguma penalização para esse estudante? Daria para ter multas, etc. Mas primeiro a gente teria que saber se de fato ele está zombando ou ele realmente está querendo os seus direitos, né? Porque é possível, não é possível que de fato ele esteja procurando uma resolução normativa. Se ele tivesse aquela lógica que o direito tem que usar, se tivesse autotutela, ele ia tentar resolver de outra forma, né? Poderia ir. Então, se ficar provado a má-fé, né? A má-fé processual, tem demandas, ele vai poder ser multado e etc, né? Se for provada a má-fé. Se não for provada a má-fé, é uma demanda como qualquer outra, né? Não pode ser utilizada como forma de impedimento de demanda, né? A ilegalidade não pode ser forma de impedimento da demanda civil, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. O próprio Éder colocou. O Éder colocou. Eu acho que entra na lei do consumidor. Exatamente, mas no caso do rapaz aqui da maconha, ele fez a ação baseada no Código de Defesa do Consumidor. É isso mesmo. É isso mesmo. Daí o Eric falou que ia morrer. Por isso que ele foi responsável, procurou a justiça e não a autotutela. Você não percebe? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida aí, enquanto isso. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida com relação ao resumo do livro. A gente pode, para escrever com as nossas palavras ou pode ser um meio a meio, um resumo do jeito que quiser, porque você falou lá no início que era do jeito que quisesse, né? É muito amplo esse do jeito que quiser. E o livro é bem complexo, né? Na verdade, a única coisa que eu queria mesmo é que não tivesse citações, que fosse feito com as suas palavras, né? Por isso que eu falei para ser mais livre a estrutura.
eu não queria muito que esse resumo fosse feito citando o autor. Justamente porque eu quero que vocês me expliquem como vocês estão entendendo o livro, né? Para ter todo aquele esforço da interpretação, né? Então, não gostaria não que tivesse citações, ele fosse realmente traduzido da forma como vocês estão entendendo, né? A questão de não ter forma é para não precisar seguir a BNT método, é para não ter mínimo nem máximo de páginas, né? Fica a seu critério. Entendi. A única forma aqui seria mesmo a ideia da... Caiu aqui, peraí. Caiu aqui. Eita, voltou. Acho que estão me escutando? Sim. Beleza. Então, basicamente é isso. Não precisa de forma, mas eu peço para não ter citação, para que vocês expliquem. Ah, mas eu não tenho certeza disso. Mas o esforço é esse. Esforço interpretativo e tentar explicar a forma como você está entendendo o livro. Puxa, já fiz 2 capítulos, então vou ter que refazer. Não, provavelmente já fez uma boa parte certa aí. Eu dei uma misturada, um pouco que eu entendi e um pouco de citação. Só pega as citações, vê se você já não explicou elas antes e só tira as citações, né? Não tem... Porque é um livro bem complexo, né, professor? É o livro inteiro, né, para resumir. Sim, sim. É importante ter esse trabalho nesse momento. É importante. Não tá fácil. O Éder está perguntando aqui se o Bobbio era politizado. Ele era. Ele tinha... ele estava o que para hoje a gente chamaria de social-democracia, né? Sabe a ideia da centro-esquerda, da social-democracia, né? Tá dentro do liberalismo. Oi, Ana. Tem algum canal ou algum vídeo que eu possa utilizar para assistir e entender o livro para poder fazer o meu resumo? Eu posso utilizar esses meios para poder entender melhor o livro e resumir? Se você achar alguém que esteja falando sobre isso, uma fonte, procura saber quem é a pessoa que está falando, né? Se é algum professor, se é alguém que entende mesmo do assunto. Se for alguém confiável, nada impede, não. Não tenha dúvida. Isso, Luana, explica com as suas palavras. É assim que se faz. É a melhor forma. Né? Beleza? Bom, tá. Mais alguma coisa? Tá. Então, vamos continuar. Pensei nisso mesmo. Às vezes ele confunde, principalmente falando dos naturalistas. Ele tem, sim, essa pegada dos liberais, né? Vamos dizer assim, Éder, ele está ali. Então, a gente pode colocar que o Kelsen está no liberal clássico, né? Vamos colocar assim, dessa época, né? O Kelsen está nos liberais clássicos, o Lassalle está mais para o lado dos marxistas e o Bobbio está no meio dos dois, né? Por isso que a gente chama isso de social-democracia. Né? Mais ou menos aí que o Bobbio está. Ele resgata o direito liberal, etc., mas ele tenta dar uma função mais social para o direito. Então tá. Meus caros, agora vamos ver mais uma questãozinha, tá? Só vou abrir aqui no celular aqui que eu tinha anotado para vocês para não ficar estragando minha luzinha. Minha luzinha é tão boa aqui para qualquer coisa que eu mexo já fica uma loucura. Tá. Bem, vamos para a luzinha. Próxima página. Bom, lá agora, né, a gente vai ainda partir para a estrutura do judiciário, né? Só que aqui a gente vai falar exatamente do
inciso 36, né, do artigo 5º. Artigo 5º. 36. Né. O artigo 5º, 36, ele vai falar de 3 estruturas que vão ser garantidas, né? Ele vai garantir que o direito, que o Estado nunca prejudique, por força da Constituição, 3 elementos dos seus direitos, né? Que, de um lado, vai ser chamado de direito adquirido, 2, ato jurídico perfeito, e 3, coisa julgada. Esses 3 elementos, a Constituição garante para você que eles nunca serão afrontados por ninguém, por você, né? Nos seus direitos. Vamos tentar entender o que são esses 3 elementos, né? Muito cuidadosamente. Basicamente, a gente pode dizer assim, esses 3 elementos eles estão ligados à estrutura de garantia de direitos sob demanda do judiciário, né? Então, vamos começar aqui pela coisa julgada. A coisa julgada, nome feio, né? Nome tonto, coisa julgada, né? Parece que faltou criatividade para fazer esse nome, mas é assim mesmo que se chama. A coisa julgada, a gente vai chamar do seu direito decidido, né? Então, direito decidido por uma autoridade jurisdicional, né? Então, aqui vamos chamar de sentença, né? Com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. O que significa isso daqui, meus caros? Significa que o seu direito foi decidido por um juiz, por um desembargador, e não cabe mais recursos, né? Não cabe mais recursos desse direito. Não cabe mais recursos desse direito que você adquiriu. Significa dizer o seguinte, vamos supor assim, que você tenha ganhado aí uma ação, né? Tenha ganhado uma ação com base no Código de Defesa do Consumidor, que a gente falou agora há pouco, certo? Daí você ganhou a sentença lá, foi para recurso, recorreu, manteve, você continuou ganhando. Daí a parte contrária não recorreu mais e pronto, acabou, transitou em julgado, deu o prazo, não cabe mais recurso. Então você já pode ganhar o seu dinheiro, aí, o que você pediu, seja lá qual o direito que você pediu na demanda. Certo? Bem, feito isso, uma semana depois vem uma lei que revoga o direito que você ganhou, né? Vem uma lei que revoga o Código de Defesa do Consumidor e aquilo que na sua demanda não é mais direito, não é mais considerado direito. E aí, você perde seus direitos? Não, você não perde seus direitos. Você não perde os seus direitos. Por que você não perde seus direitos? Você não perde os seus direitos justamente porque fez-se coisa julgada. Coisa julgada é imutável. A coisa julgada é imutável. A coisa julgada, ela não deixa de existir, ela não perde seus efeitos, independentemente de lei nova ou direito abolido, né? A coisa julgada só vai ser flexibilizada, como a gente já falou antes, para benefício do réu. Ou seja, vai ser utilizada no Código Penal. Então, você foi preso lá por tráfico de drogas, porque você traficava maconha. Daí, você foi preso, trânsito em julgado, fez coisa julgada, você está cumprindo lá 15 anos de reclusão. Daí vem uma lei nova e fala que maconha não é mais droga. Descriminalizou a maconha. Então, a sua coisa julgada vai ser retirada, né, nesse caso, porque te beneficia no âmbito criminal. Nos demais casos, principalmente em caso de adquirir direitos, né, de você ganhou uma ação, você ganhou um direito a você, não perdeu direitos, porque você entende isso, que o direito criminal você perde direitos, claro, né, você tem uma restrição de direitos. Quando você ganha direitos, né, por uma ação judicial, e se faz coisa julgada, ou seja, há trânsito em julgado, não cabem mais recursos, isso não vai ser retirado de você em nenhuma hipótese.
Consegue entender isso, meus caros? Consegue entender isso? Hein? Estão entendendo? Dúvidas? Entenderam coisa julgada? Falem aí para mim. Beleza. É muito parecido com o que a gente vai definir como ato jurídico perfeito, né? O ato jurídico perfeito, ele não é uma decisão final, mas ele é um direito processual adquirido no curso da sua demanda, né? No curso da sua demanda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Durante o seu processo, né? Durante o seu processo, o processo não acabou ainda. Mas você conquistou ali, durante o seu processo, uma medida liminar, né? Que não acaba com o processo, não é sentença. Uma antecipação de uma tutela. Você teve ali um ato processual a seu favor. Tá? Então, vamos supor assim, vamos colocar. Na hora de você fazer a sua defesa lá, você chamou 5 testemunhos. 5 testemunhas. Vem uma lei, depois que foram ouvidas 5 testemunhas, e fala que não podem ser ouvidas mais que 3 testemunhos. Vai ser anulado o seu processo? Não, porque a lei foi posterior. O ato jurídico foi perfeito. O ato jurídico não vai ser mais modificável. Você já conquistou aquele ato jurídico. É muito parecido com a coisa julgada, só que é durante o seu ato processual. É um direito que você ganha durante o curso do seu processo, enquanto o seu processo ganha. São aqueles atos processuais que você vai ganhando antes do fim do processo, né? Eles também são imutáveis, esses direitos que você adquire durante o processo também são imutáveis. Entendem? Entenderam? Professor, uma dúvida com relação ao direito adquirido. Recentemente foi sancionada a Lei Complementar 173, aquela que dá auxílio fiscal e, aliás, financeiro para os municípios e os estados e municípios. Dentro os artigos dessa lei fala que os estados e municípios que serão beneficiados estão impedidos de dar reajustes, ou seja, progressão das carreiras do funcionalismo. Tendo, então, uma lei municipal ou estadual, dado esse, entre aspas, não sei se é um direito do funcionalismo público ter essa progressão salarial, então, dentro da hierarquia de leis, eu posso ter essa supressão desse direito? Já vou te responder isso já, tá? A gente já vai entrar no direito adquirido, daí eu já aproveito sua pergunta, tá? Daí eu estou segurando aqui rapidinho, mas já aproveito sua pergunta já. Então, só para finalizar aqui, né, o ato jurídico perfeito, antes de eu responder a pergunta do Eric, pode ser tanto essa estrutura processual, como também, meus caros, podem ser um ato qualquer, um ato já consumado, tá? Um ato já consumado segundo a lei vigente, tá? Então, vou colocar só do controle ao tempo, né, que se efetuou. Então, eu vou começar a responder a pergunta do Eric a partir disso, né? Vejam, os aumentos que já tiveram, Eric, né, os benefícios que já tiveram, né, antes da perda desse direito. Aqui a gente já garante que a pessoa não vai perder, porque o ato jurídico foi perfeito. Os atos foram garantidos pela lei. Se esses atos foram ganhados, eles não serão perdidos, né? Ou seja, o que já foi ganhado não foi perdido. Então, tanto no direito processual que a gente falou, quanto no que a lei te dá. São atos jurídicos que estão correntes, né? Que, segundo a lei vigente, você ganhava. Então, nessa demanda já não tem discussão, tá? Nesse caso. O que já foi conquistado permanece. O que já foi conquistado até o momento da lei permanece, tá? Simples de entender. Então, quanto a essa demanda, sem problemas. Agora, sobre ser ou não ser direito adquirido. Aqui a gente já tem um probleminha um pouquinho maior, né? Por quê? O que seria esse direito adquirido, meus caros? Direito adquirido nada mais seria, né? A gente poderia colocar da seguinte forma, né? Que o direito adquirido é o direito que um titular, né? Que o titular do direito possa exercer, né? Vamos dizer assim, como aquele cujo começo do exercício tenha um termo anterior, né?
ou condição pré-estabelecida inalterável, ou arbítrio de outrem. Então, nada mais é do que um direito, né? Um direito de garantia, né? Um direito de garantia imutável. Então, você conquistou aquele direito, e aquele direito não pode ser modificado. Qual é o problema na pergunta do Eric sobre essa estrutura, sobre se aquilo é direito adquirido ou não? Que ato jurídico perfeito a gente já entendeu o que é. Já houve aquele benefício foi continuado por um tempo, e o que já foi conquistado não pode ser perdido. Isso é ato jurídico perfeito. Agora, se esse direito é um direito adquirido, fica muito delicado a gente falar sem uma realização maior, sem um julgamento específico dessa demanda. Por quê? Porque para o direito jurídico, para o direito adquirido existir, deve haver uma garantia, né? Deve haver uma garantia específica na própria lei que aquele direito se prolongue independentemente da não existência mais da lei. O que significa dizer? A lei vai garantir que aquilo que foi conquistado durante a sua vigência permaneça, bem, só garante o ato jurídico perfeito. Agora, a lei garante que, independente da existência ou não da lei, esse direito está adquirido, daí a lei já não garante. Como assim? A gente precisa de uma resolução. Isso acontece muito, por exemplo, em lei previdenciária, né? É aquela questão. Mudou a lei previdenciária. Ah, mas eu estava contribuindo com a Previdência até agora. Tudo bem, você tem direito adquirido. Aquelas parcelas já pagas vão ter os mesmos efeitos, né? A contribuição já paga terá os mesmos efeitos anteriores. Mas é direito adquirido? Não é direito adquirido porque você ainda não se aposentou, né? Você ainda não teve a resolução total da questão. Para quem teve... Então, vamos supor, você se aposentou, né? Quando a idade era para 45 anos de aposentadoria apenas, você se aposentou 45 anos, agora já não é mais assim. Você vai ter que trabalhar de novo? Não, porque você tem direito adquirido. Agora, você contribui por anos e a lei foi modificando durante isso, você tem ato jurídico perfeito garantido. Agora, o direito não. Então, nesse caso, Eric, não é tão simples assim da gente definir, né? O judiciário está tendo muita dificuldade de entender se, nesse caso, formou só ato jurídico perfeito ou se formou direito adquirido. A tendência judiciária é que mudança de lei de benefício só forma ato jurídico perfeito, não forma direito adquirido. Você consegue entender isso, mais ou menos? Eu não estou dizendo que não vai ser direito adquirido, estou falando qual que é a tendência judiciária. Isso daí vai caber ao judiciário que está tentando resolver essa questão. Você entendeu, Eric? Não, Gustavo. Direito adquirido não pode revogar ato jurídico perfeito não pode revogar direito adquirido. Se a qualquer um desses atos, esses atos são imutáveis. Tá? Esses atos são sempre imutáveis. O Eric perguntou se fica na definição do direito. Fica na definição do direito. A gente vai ter que ser analisada a lei em si para ver se a lei garante direito adquirido só pela existência dela ou não, né? Ou não. O que é muito difícil acontecer, viu, Eric? Normalmente, a lei por si só gera ato jurídico perfeito, ela não vai julgar direito adquirido. Direito adquirido ele já tem que estar resolvido, né? Resolvido finalmente. O salário, por exemplo, né? O benefício, ele é continuado, né? Então ele não chega num fim. Então, dificilmente gera direito adquirido, gera ato jurídico perfeito. É aquela ideia, né? Você tem um plano de carreira estadual, né? Você tem um plano de carreira estadual que, além do quinquênio, você tem um triênio, né? Então, você trabalhou lá 25 anos. Depois, enquanto você trabalha 25 anos, a lei muda e caça o triênio, né? Caça o triênio. Você tem direito adquirido? É muito difícil. Você tem ato jurídico perfeito? Tem. Você não vai perder o que você já conquistou. Mas muito provavelmente você não vai ter a redefinição desse triênio nos próximos 3 anos, né? Porque o benefício ele é continuado, né? Então, dificilmente faz direito adquirido. O direito adquirido é um ato que você ganha por direito e ele se completa nele mesmo. Ele se completa nele mesmo. Então, isso daqui a gente pode classificar como limites, né? A gente pode falar que isso aqui foram limites à retroatividade da lei.
Limites da retroatividade da lei. Professor, Diga, eu posso fazer uma pergunta? faça. Não sei se ela acaba, no fim, ficando específica, mas ela é que recentemente foi aprovado pelo Supremo uma lei, o fator previdenciário aí dos professores da iniciativa privada, né? Há uma alteração nesse fator previdenciário que me parece que vai atingir, inclusive, os aposentados. É possível isso? Porque você acabou de dizer que com aposentadoria daí se encerra a questão, né? Sim, veja. Primeiro, só vou fazer uma correçãozinha, Andréia, rápida. O Supremo não aprovou. Quem aprovou foi o Congresso Nacional, que é o único responsável pela aprovação. Não, foi o julgamento de uma ação, não foi pelo Supremo, sim. Não, o Supremo não aprovou. É isso que eu estou falando. O Supremo não pode aprovar, tá? Ele não aprova. Quem aprova leis é só o Congresso Nacional, tá? É só o Legislativo. Não, eu sei. Ele julgou uma ação, não foi uma alteração na lei, foi uma ação. Isso. O Supremo, ele só entendeu se essa lei era constitucional ou não, né? Se ela poderia existir ou não, se ela era constitucional ou não. E o que foi decidido ali foi justamente que os direitos, que isso vai ter atribuição, só que o que não atinge, né, tá lá logo no comecinho do acordo, está escrito que não serão atingidos os direitos adquiridos. Então, o direito adquirido está bem claro lá logo no começo que não vai ser atingido. Né? Na lei, previa que seria atingido. Essa era a grande questão. Né? Isso. A lei previa que seria atingido. Os aposentados antes de 2019. Isso. O Supremo, o julgamento dele foi, não, beleza, a maior parte da lei vai manter, que não tem problema formal quanto a ela, mas o direito adquirido não pode ser modificado. Então, essa parte o Supremo julgou inconstitucional. Tá certo. Que bom. Ainda bem. A gente ainda não tá tão perdido assim. Eu fiquei assustadíssima. Você vai, tudo bem, tem problema, fica à vontade. Já estamos encerrando também. O que eu tinha que falar? Bom, pessoal, por hoje é isso. Tá? Eu acho que por hoje é o suficiente para uma horinha de aula aí, tá bom? Por hoje, eu acho que a gente consegue descansar aí nesse nosso final de semana. Estudem bastante, tá? Estudem bastante, terminem. Lembra que vocês têm que terminar meu trabalho, né? Vocês têm que terminar meu trabalho, porque esse trabalho está na mão de vocês aí já faz mais de um mês. Vocês têm que terminar esse final de semana, porque a partir de segunda-feira começa a ser postado as provas, e eu não vou dar prova, né? E daí vocês têm que terminar meu trabalho que vocês tiverem 2 meses para fazer, porque segunda-feira começa a ser postado as provas. Daí vocês têm até dia 26 para fazer. Então tem que terminar esse feriadão. O Éder, se não entender nada, é impossível, Éder. Você vai entender. Não existe a possibilidade de não entender nada. Claro que você vai entender. Professor, é uma linha da faculdade, esses autores, ou eles realmente são notórios? Há algum outro autor com uma linha contraditória? Como é que isso funciona? Eric, esse autor, o Kelsen, o Bobbio, não é uma linha, tá? Eles são autores básicos citados por todas as introduções de direito, né? Então, qualquer livro de introdução de direito vai ter esses autores, né? Mas que sempre vão existir linhas contraditórias, né? A diferença é que as linhas contraditórias, né, o que não é o básico, vamos dizer assim, o que não são os clássicos, vamos chamar de clássicos, né? Os clássicos do direito. A gente vai começar a discutir lá no 3º ano, né? Quando a gente tiver filosofia, a gente vai começar a questionar as linhas de base do direito, né? O nosso curso de filosofia do 3º ano, ele basicamente serve para a gente questionar as linhas de base, né? Mas agora no 1º ano, vocês vão ter só os clássicos, né? Esses autores, o Bobbio, o Kelsen, esses autores que vocês estão estudando agora, eles são autores que vão ser encontrados em qualquer curso de direito, né? Em qualquer curso básico de direito. Eles são os autores aclamados, são os autores básicos que todo mundo cita. Por que isso, né? Qual que é a opção disso agora?
Nesse primeiro momento, a gente tenta não fazer exatamente uma crítica, porque a gente está aprendendo direito puro, né? O direito como ele é. Vocês estão no primeiro ano. Então, apesar de a gente ter umas discussões legais de vez em quando aqui quanto ao direito, mas quanto aos autores, a gente procura não ter tanta... questionar tanto as linhas de base do direito. Vocês têm que estar preparados ali com o básico no primeiro ano, no segundo ano, e lá no terceiro vocês já estão maduros o suficiente, vocês já conhecem a teoria básica do direito bem feito para a gente começar a poder ver outras linhas quanto a isso, né? Eu estou terminando agora com o terceiro ano, né? Agora no segundo bimestre, por exemplo, para usar como exemplo para você, Eric, né? A gente tem no segundo bimestre uma análise um pouco mais aprofundada do Kelsen, mas para quê? Para a gente usar depois, nesse segundo bimestre, com o terceiro ano, a gente usa o Kelsen para usar dois autores, né, depois, que são os autores críticos ao Kelsen, né, que a gente vai usar o Carl Schmitt, que é um teólogo conservador dos anos 30, e o Pachucanes, que é um marxista soviético dos anos 30. Então você tem um conservador e um marxista criticando o Kelsen. Então a gente pega esse autor clássico, básico do direito, e traz dois pontos críticos para trabalhar ele, mas isso só lá na frente. Agora vocês têm que trabalhar com os autores básicos. E a questão, a faculdade não tem uma linha, viu, Eric? A faculdade não tem uma linha específica, não. Cada professor é muito livre para adotar a linha que quiser, e muito pelo contrário, você vai ter professores com linhas teóricas muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Só que aqui no primeiro ano e segundo ano, normalmente você vai ter os autores clássicos mesmo, as linhas de base, né? Não tem como fugir nos primeiros anos de ter só os grandes autores, os autores básicos do direito. O Gustavo está perguntando que a gente tem um grupo de literatura, eu e o Marcelo. Se tem possibilidade, se tem previsão para voltar, não tem, né? A gente, pois é, então, aqui agora ficou meio tarde nesse semestre, né, Gustavo? Esse semestre acabou ficando, eu acho que a gente vai voltar no semestre que vem, mesmo que tenha que voltar online, né? O grupo de Direito e Literatura, do Marcelo. Eu acho que eu respondi pro Eric, mas era o Éder que tinha feito a pergunta, né? Mas beleza. É que Eric, Éder, vocês têm um nome muito próximo, mesma quantidade de letras. Né? Fica difícil para eu ficar lendo esse negócio. Não sei quanto que é o Eric, quanto que é o Éder. Pô. Mais alguma questão? Acabou? Não? Mais alguma questão? Beleza, então. Tá liberado, então, pessoal. Tá liberado. Bom feriado para vocês. E até quarta-feira que vem. Foi o Gustavo que perguntou? Não sei mais de nada, gente, então. Tô ficando perdido aqui nessas coisas. Falou para vocês. Até mais, gente.